Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas do programa Se Liga na Educação. Nosso encontro diário e ao vivo com os professores que estão aqui para responder às suas dúvidas e te ajudar a aprofundar ainda mais nos temas. Hoje, nós assistimos às aulas da área de linguagens. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. E nesse primeiro bloco estão aqui comigo a professora Carla Ramalho, de língua inglesa, e o professor Magno Andrade, de língua portuguesa. Conosco também os intérpretes Gilbert Santos e Hermes Araújo, que aparecem aí na imagem. Agora é a sua vez de participar. Envie a sua pergunta para o telefone 31 3254 3009 ou para o nosso WhatsApp 31 98295 2794. Não se esqueça de falar o seu nome, cidade, escola e ano que você estuda. E lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Enquanto as perguntas chegam, vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Começo com a professora Carla. Tudo bem, professora? Tudo bem, bom dia a todos. Bom dia. O que foi abordado nas suas aulas, professora? Hoje nós tivemos, então, 3 aulas de inglês, né? 2 do ensino médio e 1 do ensino fundamental. No 8º ano, nós vimos, então, Olympic and Paralympic Games, né? Nossa aula foi sobre, então, as Olimpíadas, Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E também tivemos as aulas do ensino médio, com Visual Arts and Biography, artes visuais e biografias para o 1º ano, e para o 2º ano, nossa aula foi sobre City and Country Life, né? Que nós abordamos aí as vantagens, desvantagens, características de se viver numa cidade grande e no interior. Ok. Professor Magno, tudo bem? Tudo bem, Fabrício. Bom dia. Bom dia. O que foi abordado na sua aula hoje, professor? Bom dia, professora Carla. Bom dia. Bom dia à equipe. Bom dia a você, estudante. Bom, hoje nós tivemos uma aula do 3º ano em que falamos sobre a 2ª competência do Enem, né? Competência 2 de avaliação do Exame Nacional de Ensino Médio. Ok. Então, vamos começar com as perguntas, primeiramente para o professor Magno. Professor, por que a leitura é importante para compreender bem a proposta de redação? Bom, é por meio da leitura e de uma boa leitura que você vai conseguir interpretar exatamente aquilo que a proposta de redação pede. A proposta, ela traz elementos essenciais para que você produza um bom texto. Então, ela vai trazer, primeiro, alguns comandos específicos relativos à prova em si. Por exemplo, o uso da caneta preta, o cuidado que você deve ter de escrever a prova, de escrever sua redação no rascunho e de depois passar para a folha oficial, essas questões assim mais objetivas. Depois ela vai vir com o tema da redação, que é essencial, porque se você desrespeita, se você foge ao tema da redação, não tem conversa, é nota 0. E aí, claro, você é eliminado do concurso, né? Você é eliminado aí do processo de candidatura. E por meio da leitura também é que você vai conseguir captar informações importantes para que você faça uma boa redação por meio dos textos motivadores. Então, os textos estão ali para nos dar informações e que nós podemos sim, ao contrário do que muitas pessoas pensam, nós podemos sim utilizar as informações desse texto. E tudo isso vai ser realizado por meio da leitura. Então você precisa de fazer uma boa leitura para que você interprete o que a prova pede, para que você ative conhecimento de mundo. Muitas vezes, né, professora, a gente lê um texto e aí você lembra, você, nossa, eu já li algo sobre isso. Ou, nossa, que legal, esse texto faz menção a um contexto histórico que eu estudei lá na aula de história com a professora. A gente faz, então, ativação, né, dos conhecimentos de mundo, que é algo excepcional que nós trabalhamos muito também na aula de hoje. Portanto, a leitura ela é essencial para que você possa produzir um bom texto, um texto coerente, um texto coeso e um texto rico de informações. Inclusive a leitura da sua própria redação antes do final da prova, né? Uma dica que eu sempre dou para os meus alunos, então, vocês, na hora que receberem a provinha do Enem, né? Olha o tema da redação e aí
faz a leitura dos textos motivacionais e começa a fazer sua prova. Quando chegar na metade do tempo, né, um pouquinho antes da metade, você para a prova fechada, vai para a redação, faz lá a sua redação e depois você continua fazendo a prova fechada. E antes de finalizar a redação, você vai voltar nela, dar mais uma lida, fazer uma leitura mais criteriosa, porque aí seu cérebro já vai ter, né, refrescado assim em outras coisas, você já vai ler a sua própria redação com um outro olhar, né? O olhar do leitor. Um olhar crítico, né? Sim. E aí você vai ver se está faltando alguma coisa, se o tema está coerente, né, com o que foi pedido ali. Então é bem interessante dar essa pausa e voltar depois para verificar se está tudo ok ali, antes de entregar. Leitura enriquece o vocabulário, né, professores? Sim. Bom, agora, professora Carla. Teacher, a palavra sort, que apareceu no PET hoje, é um falso cognato? Ah, sim, muito bom. Pode ser considerado um falso cognato, porque sort não vai ser sorte, né? Sort vai ser tipos de, por exemplo, a gente pode falar que hoje nós tivemos vários tipos de temas durante as nossas aulas de inglês. A huge sort of subjects, né? E, na verdade, o sort, então, ele não vai ter nada a ver com boa sorte, que é good luck. Então, ele pode sim ser considerado um falso cognato. Ok. Bom, professor Magno, como posso aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento na minha redação? Muitas pessoas, ao começar, na verdade, a estudar para o Enem, quando pensam na redação e leem lá na competência 2 que você deve aplicar o conhecimento de várias áreas na sua prova, ficam desesperados, sabe, Fabrício? Meu Deus do céu, eu não conheço nada. Como que eu vou fazer? Mas eu sempre tenho batido nessa tecla com vocês. Todos nós temos conhecimento de mundo. E é justamente este conhecimento de mundo que vai fazer com que você aborde na sua redação o conhecimento de várias áreas. Por exemplo, eu mostrei para vocês já um texto que ele é introduzido pelo filme O Coringa. A autora, então, faz uma alusão ao filme Coringa para poder iniciar o seu texto. Olha só que área de conhecimento interessante. Ela vai lá para a parte artística, para a parte do cinema e utiliza deste conhecimento dentro do texto. Você gosta, sabe muito sobre futebol? Dependendo do tema, você consegue fazer alguma referência ao mundo do futebol dentro do seu texto. Área do conhecimento. Se você gosta muito de maquiagem, você consegue fazer uma alusão dentro do seu texto, né? Claro que pensando sempre na coerência, a este conhecimento de mundo dentro do seu texto. Então, quando você utiliza qualquer área que seja diferente daquilo que o texto pede, você está utilizando do seu conhecimento de mundo e você está, portanto, abordando no seu texto diversas áreas do conhecimento, tá bom? Não tema, gente, não fique com medo. Será que eu posso pôr um filme? Será que eu posso pôr um trecho de uma música? Se você está fazendo isso de forma coerente, se você não está fugindo do tema, se você não está fugindo da estrutura da redação, você pode sim utilizar daquilo que você sabe para poder produzir o seu texto, e isso vai ser considerado como o uso de outras áreas do conhecimento dentro do seu texto. Por quê? Quando você produz o seu texto, já tem uma área do conhecimento aí que já está predominando, que é justamente o conhecimento da língua, o conhecimento linguístico. Então você precisa de trazer outros conceitos. Um erro muito grande, por exemplo, das pessoas é utilizar no seu texto uma só área de conhecimento. Fala o texto inteiro sobre política, por exemplo. É uma área só. Isso pode enfraquecer o seu texto, tá bom? Não tema. Pode utilizar o seu conhecimento, desde que você tenha propriedade para poder escrever daquele jeito, tá bom? Ok. Professora Carla, poderia explicar novamente o que são Summer Games e Winter Games? Ah, sim, claro. Então, os termos Summer Games e Winter Games apareceram, então, na nossa aula de hoje, Olympic and Paralympic Games. Então,
Os Summer Games vão ser os Jogos Olímpicos, né, de verão, summer, né, lembrando sempre dessa palavra verão, em inglês summer. E o Winter Games vão ser os Jogos Olímpicos de inverno, né, que acontecem, obviamente, em épocas diferentes. Então, os próximos jogos, né, agora que vemos os Jogos Olímpicos aí de verão, Summer Games, e depois teremos os Winter Games, ok? Ok, professora. E chegou pergunta de aluno, essa pergunta é da Rosiane dos Santos, aqui de Belo Horizonte, da Escola Estadual Professor Afonso Neves. Um abraço para todo mundo aí da Afonso Neves. E quer saber do professor Magno o seguinte: professor, como produzir um bom texto de acordo com o tema? Ei, Rose, obrigado pela sua pergunta. E é uma pergunta importante, por quê? Uma pergunta importante, mas que já te adianto. Não vou responder ela de modo completo agora. Por quê? A resposta é muito ampla. Existem várias formas e dentro dessas várias formas existem vários passos para que você consiga produzir um bom texto de acordo com o tema. A primeira coisa que você precisa é saber, entender e analisar o tema. Como que eu vou escrever um bom texto sobre algum tema se eu não entendi o tema? Não tem como. Então, a aula que nós tivemos sobre leitura e análise, né, que nós vamos discutir sobre leitura e análise, e que está no pet de vocês, de temas e de textos motivadores, é essencial. Porque se eu leio o tema, se eu entendo perfeitamente o que o tema pede, eu vou conseguir desenvolver toda uma argumentação referente a este tema. Então, a primeira coisa é entender bem o que o tema pede. E depois ativar justamente o que? As áreas do conhecimento. Então você vai ler os textos motivadores, ver o que você pode usar deles, você vai ativar os seus conhecimentos prévios também e já pensar, olha, eu consigo usar esta alusão, eu consigo usar a citação deste autor que eu li uma vez. Então já vai ativando aí o seu conhecimento e se ligar também na estrutura do texto. Nós vamos falar muito ainda ao longo deste bimestre e do próximo sobre a estrutura da redação. E aí você tem que seguir bem aquela estrutura, porque senão, como nós vimos hoje, foge da estrutura que se espera do texto dissertativo argumentativo, e aí você pode ter problemas na sua competência 2, ou, se for mais grave, pode até zerar a sua redação. Então, uma boa leitura de um tema, ativar as áreas do conhecimento, seguir a estrutura e fazer um texto coeso e coerente, que as ideias dialoguem entre si e que você consiga utilizar bem dos mecanismos linguísticos, ou seja, das ferramentas que a língua dá, dos conectivos, das sinais de pontuação, das classes de palavras, você consegue sem problemas fazer um bom texto, tá bom? Em relação à estrutura também, de uma forma mais simplificada, que eu lembro sempre que a gente tem que lembrar de colocar, escrever, né? De maneira bem clara a introdução, né? Depois você pega outro parágrafo para o desenvolvimento, né? Que pode ter até mais de um parágrafo, né, professor? E não se esquecer da conclusão, sempre retomando ali aquela questão que o tema propôs, né? A pergunta, né? Que geralmente tem uma pergunta no tema, que o objetivo é você desenvolver aí uma solução ou problematizar isso, e trazer a solução. Sim. Exatamente. Isso que a professora disse é importante porque talvez o tema não vai estar estruturado com uma pergunta. Não vai ter o pontinho de interrogação. Mas é sempre necessário que você transforme este tema em uma pergunta. Porque aí você vai conseguir produzir melhor o seu texto. Por exemplo, os desafios educacionais para a formação de surdos no Brasil. Foi já tema da redação. Não sei. Como é que eu vou fazer? Questione esse tema. Quais são os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil? Quando você faz uma pergunta, seu cérebro vai querer uma resposta. E aí você começa a produzir respostas e aí vai trazer aí o seu conhecimento para poder produzir um bom texto. Ok, professores. Respondido então, Rosiane, obrigado pela sua participação. E você, estudante, faça como a Rosiane, mande a sua pergunta aqui para o Tira Dúvidas. Professor Magno e professora Carla estão aqui para responder as suas dúvidas. Agora, professora Carla, o que significa a expressão City Life Rocks?
Ah, City Life Rocks. Então, foi tema da nossa aula de hoje, né? Que era City Life versus Country Life. Então, quais as vantagens que se morar em uma cidade grande, né, pessoal? Em uma metrópole. Então, City Life Rocks. Então, a cidade grande tem muitas coisas para fazer, né? Tem diversas... a sort of culture, né? Então, é uma diversidade muito grande de programações, por exemplo, de cinema, música, shows, exposições, museus, encontros, né? Então, City Life Rocks quer dizer, então, a vida na cidade é animada, né? É legal, it's cool, it rocks. Ok. Professor Magno, não é melhor eu utilizar conhecimentos de uma só área na minha redação para não me arriscar? Gente, a vida já é um risco. Então, se você nasceu, você já está se arriscando. E aí, se você deixa de colocar no seu texto o conhecimento de outras áreas, aí você não vai se arriscar e também não vai passar. Aí adiantou, Fabrício? Não adiantou, né? Então, tem que se arriscar. Colocar os seus conhecimentos. E qual é o modo de você se arriscar menos? Produzindo antes, estudando, ensaiando, né? Escrevendo ali, pedindo um professor para ler, pedindo um colega para poder ler, para poder dar as sugestões, assistindo às nossas aulas aqui na segunda-feira, né, do terceiro ano, que a gente está especificando muito agora o Enem, assistir às aulas da sexta-feira, que é só sobre o Enem. Então é assim que você vai se arriscando menos. Porque quando você tem propriedade daquilo, você, por exemplo, espero que você não pegue um carro para dirigir aí, porque você não tem mais de 18 anos. Se você, sem saber dirigir, pega um carro e sai dirigindo, é um risco. Você está se arriscando, porque você não tem propriedade daquele conhecimento. Agora, por exemplo, eu já tenho carteira, eu já dirijo há muito tempo. Então, quando eu dirijo, eu não estou me arriscando, porque eu já tenho propriedade daquilo que eu estou fazendo. É a mesma coisa. Você precisa de ter propriedade daquilo que você está fazendo para diminuir o risco. Quer dizer que não vai ter? Vai ter. Eu corro risco de sofrer um acidente? Corro. Mas o risco é menor, porque eu tenho propriedade daquilo. Então, você precisa de ter propriedade da escrita, de ter propriedade de como apresentar os conhecimentos dentro da redação, para que você não tenha este medo de se arriscar, tá bom? E uma outra dica que eu vou dar também de novo é a chance de você diminuir seu risco, né? Ou seja, aumentar suas chances de fazer uma boa redação é com a leitura, pessoal. Leitura antes do dia da prova, por favor, né? Não adianta sábado à noite todo mundo você começar a ler tudo que você vê, porque não vai adiantar. Tem que ler antes. Vamos exercer mesmo a leitura. Comecem com os temas que vocês gostem, assuntos que vocês gostem. Se você gosta de terror, pegam lá um livro de contos de terror, Edgar Allan Poe, Stephen King. Aproveita agora que as escolas estão reabrindo, vá até a biblioteca, pegue livros, procure livros do seu interesse e assista também as notícias, leia os jornais, revistas, leia de tudo. Se você tiver, né, essa leitura aguçada, esse hábito da leitura, pessoal, quando você pegar o tema da redação, vai, arrasar. Ok. Agora, teacher, qual o melhor site para acompanhar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos? Ah, sim. Tem muitos sites aí, né? Mas quando você quer acompanhar no site oficial, você vai digitar lá no buscador, né? Do seu celular ou do computador, olympics.com. Olympics.com vai aparecer o site todo, que é olympics.com/Tóquio 2020. Uai, que é 2020, sim, porque as Olimpíadas estavam programadas para 2020, que aconteceram em 2021, mas esse é o melhor site que eu achei para acompanhar. É claro que vão ter blogs, né, sites de comentários e outras mídias aí que você pode acompanhar também. Mas nesse site oficial tem muita coisa legal, inclusive jogos, todo o cronograma das Paralimpíadas que vão começar agora. Então você pode acompanhar tudo por lá e treinar seu inglês, né? Porque o site está em inglês e de uma maneira bem simples, bem sucinta, que você vai bater o olho ali naquela palavra e com certeza já vai ter ouvido, visto ou pode pesquisar também.
Quando clicar também vai aparecer tudo com imagem, ilustração, então é bem legal esse site oficial, olympics.com/Tóquio 2020. Fica a dica de ouro da professora Carla, então. Professor Magno, o que significa limites estruturais avaliado pela competência 2? Bom, a gente costuma falar que quem tem limite é o município, né? Mas texto também tem limite. E é justamente a ideia desse limite da estrutura. Então, o texto dissertativo argumentativo que é exigido pelo Enem, ele tem uma estrutura básica. E você não pode ultrapassar este limite, colocar algo que seja além daquilo que a estrutura do texto pede. Se você, por exemplo, escrever uma música ao invés de uma redação dissertativa argumentativa, você está ultrapassando o limite desse texto. E aí você pode ter problemas em relação à sua nota na competência 2. Se você... E até zerar, né? Porque se você foge do gênero, né, que ele é pedido do tipo textual ali, zera a redação. Se você deixa de apresentar o tema ou a tese na sua introdução, você está ultrapassando o limite dessa estrutura. E aí você também pode ter problemas com a sua nota. Portanto, você deve conhecer a estrutura para que você não ultrapasse o limite dela, para que você fique dentro desse limite daquilo que o texto, a estrutura pede para que você faça. Ok, professor. Hora do intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Linguagens. No próximo bloco, vamos receber os professores de arte Adriel Lima e Angélica Rocha. Professora Carla e professor Magno, muito obrigado pela presença aqui no Tira Dúvidas de hoje. Obrigado a você. E você, estudante, continue mandando as suas perguntas no nosso telefone ou para o nosso WhatsApp. A gente volta já já. Estamos de volta ao Tira Dúvidas de Linguagens, agora com a presença dos professores Adriel Lima e Angélica Rocha, ambos de arte. E ainda dá tempo de você participar, viu? É só ligar no nosso telefone ou enviar mensagem no nosso WhatsApp. Professor Adriel, estreando no Tira Dúvidas, tudo bem? Tudo bom. O que foi abordado na sua aula hoje, professor? Olha, na aula do 6º ano a gente tem acontecimentos cênicos e no 7º ano processos de criação. Ok. Professora Angélica, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Professora, nas suas aulas, o que foi abordado? Então, 4º ano, nós vimos sobre artes visuais, no geral. 5º ano, artes visuais e música. Ok, vamos então voltar às perguntas, já com pergunta para o professor Adriel. Qual era a função do teatro na Grécia Antiga, professor? Olha, o teatro na Grécia Antiga, ele tinha uma função social e cívica. Na verdade, a gente pode falar que era uma função assim muito voltada para a introjeção desses conceitos, né? Uma função educativa. Ela tinha um potencial de ensinar os cidadãos a prezar esses valores da polis, da cidade e também ali da política da época. Ok. Bom, agora a professora Angélica responde para a gente, professora, uma fotografia é um retrato? Depende. A fotografia, ela é uma técnica, certo? Nós temos várias técnicas para se fazer um retrato. Na aula vocês viram que o retrato ele é bem antigo, antes da existência da fotografia. Então, nós vamos ter retratos, por exemplo, no Egito. Acho que na 4ª dinastia surge aí as primeiras preocupações com a representação mais fiel de um faraó. Nós vamos ter em Roma já a representação realista, porque na Grécia existia também o retrato. Eles eram cunhados em moedas, sabe, gente, cara ou coroa? Então, a cara eram ali dos soberanos e ali eles era uma forma de retratar a pessoa, né? Nós temos o auge do retrato, que é no Renascimento. Então, o período do Renascimento, nós não tínhamos a máquina fotográfica. Os retratos, eles eram pintados.
Então, a fotografia, ela vai ser uma técnica. E o importante da palavrinha retrato é que nós entendemos como retrato imagens de pessoas. Então, a gente só pode ser retratado pessoas. A gente não retrata animais, a gente não retrata paisagens. Eu não sei quanto a vocês, mas na minha época, né, eu acredito que sim, a gente tem o hábito de falar assim, faz um retrato aí, vamos tirar um retrato aqui dessa paisagem, que essa paisagem está bonita. A gente usava a palavra retrato para N representações e a gente falava de maneira errada. Né? O correto seria que a gente fala, né? Hoje os meninos falam a fotografia. E essa seria o correto, ok? Ok. Agora, professora Adriel, é possível as artes visuais estarem presentes nas artes audiovisuais? Explica pra gente. Sim, a gente observa que o próprio conceito, né, de artes audiovisuais, ela já vai englobar as artes visuais. E aí, por exemplo, dentro de um clipe, dentro de um filme, é possível inserir obras de artes visuais. É possível que um filme traga ali imagens, né, de esculturas, de performances, né, até mesmo de telas famosas. E eu acho que essa interação artística é muito interessante porque vai enriquecer o repertório cultural do espectador. Ok. Eu quero Sim. dar uma contribuição. Claro. Ele está me falando ali, eu lembrei de um clipe que eu gosto muito, que provavelmente vocês vão gostar também, que é da Beyoncé. Ela faz um clipe no Museu do Louvre. Vocês assistiram, gente? Assistam, vocês vão adorar. Imagina, ela fechou o Museu do Louvre, o maior museu que nós temos em termos de arte clássica. Beyoncé é uma mulher negra. Ela está lá diante de várias obras brancas. Vale a pena vocês assistirem e fazer uma reflexão sobre a mensagem que ela quer transmitir com isso. Bem significativo mesmo, né, professora? Agora, o que é land art, professora? A land art é a arte feita no meio ambiente, tá? Num ambiente aberto. De forma que o ambiente, ele faz parte daquela construção. E todos os materiais que são utilizados na construção dessa arte também serão naturais. Então, é uma arte que vai contribuir para uma visualização diferente do ambiente. Por exemplo, você está numa praia. A praia é igual para todos nós, né? Aí você visualizou lá, areia, água. Não, professora, eu pensei em conchinha também. Tá bom, gente, tem conchinha. Tá bom, gente, tem o siri também, vocês entenderam, né? O básico. Mas aí você está caminhando pela praia e de repente você vê um tanto de areia empilhado fazendo um caminho que leva até atrás de uma pedra. Aquilo vai te causar um estranhamento. Então, ou seja, vai mudar a maneira como você percebe o local. A land art, ela também tem objetivos. Então, provavelmente ali, o artista quer te transmitir alguma mensagem em relação ao que está acontecendo ali no ambiente. Pode ser excesso de lixo, por exemplo, né? Como é tão bonita a gente ver uma areia branquinha. Então, existem reflexões em cima do que nós chamamos aí de land art, ok? Ok. Professor Adriel, qual a importância do teatro? O teatro, ele tem uma grande importância para a formação cultural das pessoas. Então, é uma linguagem que vai trazer a literatura, vai trazer o processo de criação coletiva, que é uma coisa que todos nós precisamos utilizar na nossa vida diária. Mais cedo ou mais tarde, a gente utiliza isso. E por ser uma forma muito potente de arte, né, ela consegue levar uma mensagem muito mais impactante para quem está assistindo. Talvez, de outra forma, aquela mensagem não alcançaria o público. Então, ela traz uma potência, aí, às vezes, até maior do que a literatura, até mesmo do que a telenovela, até mesmo do que a música, porque ela vai combinar várias linguagens. Então, quando você está assistindo a uma peça teatral,
aquela mensagem vai te tocar muito mais profundamente. Ok. Professora Angélica, agora há pouco você estava explicando sobre a diferença de fotografia, retrato. Explica pra gente então qual a diferença entre retrato e autorretrato. Ah, isso é muito fácil. Vou dar um exemplo bem prático. Professora, faz um retrato meu. Vou lá, né, com meu celular. Aí eu falo, não, gente, agora eu quero aparecer na fotografia também. E o que a gente faz? A famosa selfie. Aí eu viro meu celular, pego vocês ali ao fundo. Então, quando eu faço isso, a minha imagem, eu me retratei. Mesmo que seja através da técnica da fotografia. Então, toda vez que a pessoa faz uma imagem dela mesma, isso é o autorretrato. E todas as vezes que a pessoa faz a imagem da outra, do outro, é retrato. Simples assim. Respondido, então. Professor Adriel, o que é cenografia e qual a importância? A cenografia, elas são os elementos que compõem a cena teatral. Então tem a ver com a iluminação, tem a ver com os móveis, né? Ali, todo o cenário. Ela é importante porque ela ajuda a contar a história. Então, no teatro, todos os elementos que estão envolvidos, eles reforçam aquilo que você quer transmitir para o seu público. Então, as luzes, o cenário, tudo isso vai ser um auxílio, vai potencializar o trabalho do ator. Ok, professor. Agora de volta a professora Angélica. Como posso fazer uma gravura? Perdão. Bom, gravura. Existem também N maneiras de fazer gravura. Basicamente, a gente pode pensar que a gravura, ela aparece a partir de um carimbo, tá? A grosso modo. E aí nós vamos ter várias formas de fazer carimbos. Qual foi a atividade que eu pedi para vocês aí no PET? Isogravura. Foi isso? Pois é, nós usamos um isopor. A partir desse isopor, nós criamos um desenho fazendo um vinco bem fundo nele. Eu espero que vocês já tenham feito isso aí. Corre lá, pega o pet. Já pegou? Então, foca nisso, hein? Vai fazer o desenho bonitinho. E aí a gente vai entintar e nós vamos carimbar. E aí nós vamos ter, né, a xilogravura, nós vamos ter a litografia. Cada um utiliza um suporte diferente. Suporte é onde esse desenho é feito. A gente pode fazer na madeira, a gente pode fazer na pedra, a gente pode fazer na seda, no nylon. Inclusive eu trouxe para vocês verem isso aqui, né? A gente pode fazer na batata, no sabonete, e aí tudo que a gente conseguir fazer um relevo, nós vamos conseguir fazer uma gravura. Tá? Ou seja, gravura é um desenho que pode ser reproduzido. Ok? Era como feito antigamente com mimeógrafo, não é? Mais ou menos o princípio. Mais ou menos isso. Ai, que saudade. Gente, vocês não vão ter o prazer de cheirar uma folha, vou falar impressa, né? Rodada na época, a gente falava, já rodou a prova? Aí a gente pegava a prova deliciosamente assim, ó. Ai, que cheirinho bom de álcool. Bons tempos. É a mesma coisa. Tá denunciando a idade aqui, ó. Sou novinha. Ela tá denunciando a idade dela. Não, eu peguei essa época também, vamos deixar a idade de lado. Professor Adriel, as cores possuem 3 propriedades que as distinguem. Quais são elas? Olha, as cores possuem a matiz, que é a cor em si. Quando a gente fala nas cores vermelha, azul, amarela, a gente já está falando das matizes primárias. As cores também possuem intensidade, né? Uma cor ela é mais intensa se ela tem ali, como é que eu posso explicar? Se ela está mais diluída, se ela está mais pura, né? Quanto mais uma cor é pura, ela é mais intensa. E ela também, ela possui a tonalidade ou luminosidade. E aí, isso se refere se uma cor ela tem mais branco ou tem mais preto ali acrescentado em sua mistura.
Quanto mais preto uma cor possui, ela vai ter menos luminosidade, né? Ela vai ser uma cor mais escura. Quanto mais você acrescenta branco, ela vai ter uma tonalidade mais clara e vai ter mais brilho aí, né? Ela vai ter mais luminosidade. Ok, professor. Professora Angélica, conta pra gente quem foi Frida Kahlo. A Frida, uma pintora muito, muito famosa, né? Historicamente dizendo, mexicana. A história da Frida é uma história triste e uma história feliz ao mesmo tempo, né? É uma história de superação. Como foi a vida da Frida? Eu vou começar assim da vida para vocês entenderem o quanto ela se superou e quanto todos nós somos capazes de superar, né? A Frida, aos 6 anos de idade, ela sofreu de uma doença chamada de poliomielite e isso comprometeu o pé e comprometeu a perna dela. Ela ficou com uma das pernas um pouco mais encurtadas. Dizem, inclusive, que a moda dela de usar saias longas foi justamente para tampar isso, né? Para esconder um pouquinho. Então, Frida passa a usar saias longas, bem florais. Vocês vão ver que é um estilo da Frida. O desenho com cores fortes, a natureza, as flores, ela gosta bastante. Bom, aos 18 anos, ela ainda não era artista. Ela sofre um acidente, né, com um trem. De forma que ela vai sofrer fraturas na pelve, na coluna, nas costelas, na clavícula. E ela encontra-se acamada aí durante muito tempo, né, não conseguia se alimentar direito. E o pai dela teve a ideia, ela tive que usar um colete. Devido às fraturas, esse colete ela se viu obrigada a usar a vida dela toda. E ela passou a fazer desenho no colete. É a mesma ideia quando a gente faz desenho no gesso, né? Ela começou a fazer desenhos no colete. O pai viu o interesse dela por desenho e comprou uma prancheta e adaptou essa prancheta à cama do hospital. E ela começou a fazer os seus primeiros desenhos, seus registros de pinturas ali. Frida começa a pintar a vida dela. Então, ela muitas vezes vai representá-la de colete, só que esse colete ele vai ser sempre trabalhado artisticamente. Vocês vão perceber aí que vai ter uma parte triste, melancólica, mas ao mesmo tempo ela se coloca com cores vivas, né? E a pintura dela é muito simbólica, assim, são cheios de simbologias. Nós falamos que ela tem um pezinho no surrealismo. O que é surreal? Aquilo que não é possível de acontecer na realidade. As pinturas dela são assim, sabe? Um coração fora do peito, né? Uma comida gigante que desce por um funil. São coisas que não são possíveis na realidade. Segundo eu entendo, eu já li, né? Não posso dizer se é verídico, ela não gostava de ser chamada de surrealista. Por quê? Ela pintava o que ela sentia. E isso para ela era verdadeiro, não era irreal. Então ela não concordava com isso. Bom, durante a vida dela, ela pintou 143 quadros, sendo 55 deles retratos, né? Misturados aí entre passagens boas e passagens ruins. Então, e Frida, ela era uma pessoa, para a época, bem evoluída, de pensamento bem além dos pensamentos das mulheres do período. Então, ela vem aí para nós como um empoderamento feminino, como uma força, né? De todos nós, não só de mulheres, porque força de superação é para todos nós, e por isso a importância dela. Ok, professora. Agora, professor Adriel, o que é consciência corporal? Qual a sua importância? Eu entendo que a consciência corporal é a capacidade de cada um de nós conhecer o seu corpo, o seu potencial, os seus limites. E isso é importante para a pessoa, na hora que ela vai desenvolver uma dança, por exemplo, ela saber até onde o corpo pode levá-la, né? Porque para um ator, para um artista, o corpo é também a sua ferramenta de trabalho. Você precisa conhecê-lo. Até onde eu posso levar meu corpo? Até onde meu corpo pode me levar? Até que ponto eu posso utilizar isso como elemento de expressão sem danificá-lo, sem prejudicá-lo?
e aí a pessoa ela pode fazer vários exercícios, né? Tomar essa consciência e lembrando que isso não vale só para o artista, né? Todos nós, como indivíduos, no cotidiano, precisamos ter essa consciência corporal, entender que em cada fase da vida o nosso corpo assume uma identidade e que precisamos cuidar sempre dele com saúde. É importante conhecer a mente, mas o corpo também, né, professor? Exatamente. A gente vê essa defasagem muito em criança, né? Você está comentando aí, é tão difícil, a criança ainda não tem esse conhecimento. Aí ela chora. Aí você fica, o que aconteceu? Tá doendo? Onde? Aqui. Mas aqui onde, né? Aqui é uma coisa tão ampla. Como que é a dor? Ai, dói. Porque ela não tem essa consciência, né? Ai, meu estômago está doendo. Essa consciência que nós temos das partes do nosso corpo, né? Então é importante a gente aprender exatamente a sentir e identificar e cada ensinar para parte. as crianças também, né, professora? Com certeza. Certíssima. Professora Angélica, qual a diferença de ritmo, melodia e harmonia na música? Então, vamos lá. Ritmo. Ritmo tem a ver com o tempo, com o silêncio e com o som. Vou dar um exemplo, tá bom? Eu vou ser o exemplo ruim. Adriel, você pode ser o exemplo bom? Uai, posso? Tá. Será que eu vou conseguir? Vai. Por favor, Adriel, faça de conta que você está no aniversário. Vamos bater palma, tá bom? Vai. Por enquanto eu tô bem, ó. Nós estamos no mesmo ritmo. O que eu fiz agora? Completamente fora do ritmo. Alguém já fez isso no aniversário? É chato demais, né? Ainda bate alto, né? Ou seja, tempos diferentes. Então isso é que marca um ritmo. Se é proposital ser diferente, ok. Mas normalmente um ritmo, ele é uma sequência, né? Ele é sequenciado. O outro, melodia. Melodia é o que a gente canta, vamos dizer assim. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. O que eu tô cantando? Parabéns, né? Então, são sequências de notas. Notas puras, tá? E aí nós vamos ter harmonia. Tô na harmonia? Harmonia. Tô na harmonia. E a harmonia é a soma das notas tocadas juntas. Por exemplo, toquei um parabéns aqui. E se eu fizer? Usei duas notas ao mesmo tempo. São os acordes. Vocês estão cansados de ver o pianista tan, 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 né? Olha quantos acordes, parece que eles têm 20 dedos, né? Toca aquele tanto de tecla junto. Isso seria a harmonia. Ok, professora. Bom, a gente vai para mais uma pausa então. No próximo bloco, teremos a participação do professor de arte André Másio e da professora de língua portuguesa Maria Alice de Souza. Agradeço a presença do professor Adriel, da professora Angélica, muito obrigado aqui pela participação no Tira Dúvidas. E se você ainda não mandou a sua pergunta, aproveite. É só ligar para o telefone 31 3254 3009 ou enviar mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 31 98295 2794. O Tira Dúvidas volta daqui a pouquinho. Até já! Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de Linguagens. Agora, com a presença do professor de arte André Másio e da professora de língua portuguesa Maria Alice de Souza. E ainda dá tempo de você participar, viu? É só ligar para o nosso telefone ou enviar mensagem para o nosso WhatsApp. Professor André, tudo bem? Tudo bem, Fabrício, bom dia. Bom dia. O que foi abordado nas suas aulas, professor? Então, Fabrício, hoje a gente falou sobre narrativas no cinema e narrativas na dança. História, né? Como é criado todas as histórias na hora da construção de um filme. Ok. Professora Maria Alice, tudo bem? Tudo bem, Fabrício? Bom dia, equipe. Bom dia, aluno e aluna aí do estado de Minas Gerais. Hoje nós trabalhamos na turma do 9º ano artigo de opinião.
E aí o artigo de opinião, um falava sobre a questão da educação para o trânsito e o outro falava sobre o vlog. Ok, e é sobre esse assunto mesmo que a gente começa o bloco com pergunta para a professora Maria Alice. Professora, qual a diferença entre artigo de opinião e editorial? Olha, o editorial, embora os dois textos sejam, né, textos argumentativos, o editorial, ele não é assinado. Ou quando ele é assinado, ele tem ali o posicionamento de uma revista, de um jornal, tá? Não é a questão daquele colunista, daquele autor. Já o artigo de opinião, ele é assinado. Então, ele tem aí esse olhar do autor, esse posicionamento do autor, tá? Então, ele é direcionado. Inclusive, gente, tem uma curiosidade, às vezes nas revistas, eles falam assim, esse artigo é de responsabilidade do seu autor. Por quê? Se alguém não gostou do que leu, quer reclamar, quer criticar, quer fazer, né? Quer denunciar, tem que ser responsabilidade do autor e não da revista ou jornal. Verdade. Agora, professor André, conta pra gente como são criadas as histórias no cinema. Olá. É muito interessante, Fabrício, pensar nisso tudo, porque as histórias, as narrativas no cinema, elas são criadas a partir de momentos da vida, do cotidiano, momentos da história. E quando, eu não sei se eu posso falar já sobre isso, se vai surgir alguma dúvida, mas já colocando essas ideias, quando um roteirista ou quando um autor ele vai criar uma história para um cinema, ele sempre se baseia no cotidiano, nas coisas que acontecem. Ele pode pensar uma ideia verídica, uma verdade, ele pode pensar em verdades, ou ele pode também pensar em ficções, é claro. E isso tudo, no bloco anterior, por exemplo, a professora Angélica estava falando sobre o surrealismo, a Frida Kahlo, e faz muita diferença pensar isso tudo, porque os assuntos sociais, os assuntos de mundo, os assuntos da arte, das expressões, eles vão ser matérias, vão ser um ponto de partida para que as histórias do cinema sejam criadas. E é muito interessante, porque o cinema, um dos motivos do cinema, os principais motivos, é dialogar com o público, é dialogar com aquele que está assistindo. Então eu preciso, de fato, pensar também na vivência dessas pessoas. Ok. Professora Maria Alice, quais os temas encontrados no artigo de opinião? Olha, como nós vimos, o artigo de opinião ele tem a ver muito com assuntos que estão ali circulando. Então, questões polêmicas. Então, normalmente a gente tem esse posicionamento desse autor e aí eles podem falar de cultura, política, educação, como nós vimos aqui. Então, os assuntos são bem vastos, né? São bem vastos aí, né? Os assuntos do artigo de opinião, esse posicionamento aí. É muito legal pensar nisso, né, professora? Porque a gente percebe como que o conhecimento ele não se divide. A gente está falando aqui de cinema, a gente vai falar sobre música, sobre dança, sobre linguagens, e a gente percebe que está tudo muito misturado. Então, quando eu penso em artigo de opinião e quais são as ideias para criar um artigo, eu penso as ideias para criar um cinema, para criar uma história, um enredo. De fato, eu quero discutir alguma coisa ou não, eu quero só opinar. Então, isso tudo é muito relevante até para eu perceber qual é o resultado daquilo que eu estou querendo conseguir com o artigo ou com o filme que está sendo criado, com a música que está sendo, enfim. É engraçado, né, André? Que sim, é por meio mesmo da linguagem, né, seja a linguagem visual, sim, seja a linguagem escrita, que as pessoas vão intervir nessa sociedade. Então, quando se escreve um artigo de opinião ali falando sobre política, é o posicionamento desse autor aí, falando sobre meio ambiente, né? Então é o posicionamento. E o que as pessoas querem é expressar, é intervir, é mudar essa sociedade e não ser alienado. Exatamente. Então essa participação aí na sociedade. Então a gente tem vários artigos de opinião falando também sobre valores éticos, né? Falando sobre valores sociais, né? Então nós temos essa situação, exatamente, né? Ok, professores. Professor André, sim, como o cinema foi usado para propagar ideias de valorização de um lugar, professor?
é exatamente o que a gente está falando. Bem, eu vou tentar ser específico no assunto, mas é exatamente o que nós estamos discutindo até então. Tudo sim como opinião, como ferramenta de ideias. Bom, lá no século XV, Gutenberg, por exemplo, ele cria a imprensa. As ideias agora começaram a ser difundidas. Então, o que eu penso, eu posso escrever e posso espalhar pelo mundo inteiro. E agora eu tenho a possibilidade não só de escrever, mas de criar um filme. Eu tenho a possibilidade também de criar artigos. Especificamente, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele bancou muito essa ideia de criação, né, de filmes, das artes audiovisuais, para propor as suas ideias, propor o crescimento do capitalismo. Então, especificamente, a gente tem isso como exemplo. A gente pode pensar de quando éramos crianças, por exemplo, aqueles filmes que mexiam, e até hoje mexem muito com a gente, e que nos fazem adorar ou nos fazem gostar mais de um determinado lugar e menos de outro lugar. E isso é uma ideia, uma ideologia difundida a partir de uma arte audiovisual. E essas ideologias podem ser difundidas pelo cinema, pela pintura, pela escrita, enfim, como a professora Maria acabou de falar, são opiniões que estão sendo, de fato, jogadas e colocadas, e o nosso papel é, de fato, assistir, ali nos alimentar disso e perceber o que a gente vai ruminar, exatamente isso. Ou vamos criticar ou não. É interessante, já que você falou isso, André, é importante, no caso, por exemplo, de artigos de opinião, resenhas, que você leia várias resenhas, que você leia vários artigos, que você vá em veículos de comunicação diferentes para você ter a sua própria opinião. Né? Que eu sempre falo com meus alunos, o problema não é você só assistir a TV tal ou só ler o jornal tal. O problema é você fazer só uma coisa. Então você tem que ler vários jornais, assistir várias emissoras, ler várias revistas, e aí você ter a sua opinião, né? Porque é por aí. Nós somos formados pelas nossas experiências. Então tudo que a gente lê, tudo que a gente passa, tudo que a gente vive no nosso dia a dia, isso nos forma o nosso caráter. E nos forma como críticos também. É importante a gente pensar nisso, porque o que a gente mais tem hoje são pessoas que assistem coisas, que leem coisas e que de repente reproduzem essas coisas sem ter, de fato, entendido o que aconteceu, se buscar na fonte, de onde esse filme, para que época que esse filme foi criado, era pertinente para aquele momento, mas e hoje? Como é que eu posso pensar nisso tudo? Entender o contexto, né, professor? Exatamente, entender o contexto. Verdade. Bom, agora, professora Maria Alice, fala pra gente qual é a estrutura do artigo de opinião. Olha, gente, é a mesma estrutura dos textos argumentativos, né? Então, nós temos ali uma introdução, que é onde se apresenta ali a opinião. E aí nós temos o desenvolvimento, que é o momento de se trazer esse embasamento teórico, essa fundamentação. Então ali aparece um discurso de autoridade, um dado estatístico, tá? Porque o artigo de opinião ele não vai ficar no achismo. Então precisa trazer essa fundamentação, tá? E a conclusão. A conclusão, às vezes, pode ser uma retomada da opinião, fazendo um resumo, pode ser uma proposta de solução para aquele problema levantado, tá? Mas você tem ali a introdução, os argumentos e a conclusão, que a gente pode chamar aí, né, de tese, estratégias argumentativas e a proposta de intervenção. Ok. Professor André, falando de arte, qual é o contrário do abstrato? Poxa, na arte o contrário do abstrato. Eu posso responder aqui em linhas gerais que é o figurativo. Agora, o abstrato, se a gente parar para pensar no que é abstrato, é entender de fato que aquilo que não é palpável, aquilo que a gente não consegue, talvez, assimilar no primeiro momento. Não conseguimos... Por exemplo, a gente sabe que o vento está aí, mas eu não enxergo. E o vento, para mim, é abstrato. Contudo, então, o que eu enxergo, aquilo que eu consigo pegar, aquilo que eu consigo assimilar com maior facilidade, isso para mim é figurativo. A ideia, então, de figurativo é a ideia de acompanhar uma figura. É aquilo que tem um contorno que se parece uma figura de alguma coisa, que é delimitado por linhas, né,
que se parece alguma coisa, que vem trazer essa ideia de algum objeto. Pensando nisso tudo e também dialogando com a fala da professora, a gente pode pensar, ela está falando de artigo, eu vou entrar aqui na ideia da crítica, por exemplo, a crítica de arte. E o abstrato e o figurativo, eles são elementos relevantes na crítica de arte. Eu vou escrever alguma coisa a respeito da obra que eu vi, a respeito daquilo que eu assisti, daquilo que eu ouvi, e conhecer então esses elementos, conhecer o que é figurativo, o que é cor, o que é abstrato, o que é sombra, o que é luz, isso tudo vai facilitar para que o meu artigo, aquilo que eu crie a respeito dessa obra, ela venha ser plausível de fato, venha ter sentido, né? Então é muito importante conhecer isso. Muito legal, a gente pode pegar exemplos de figurativo. O Cartoon, por exemplo. O Cartoon trabalha normalmente com figurativo. @andré.mazio9. Vocês vão ver ali, eu trabalho com Cartoon, bem legal. Dá uma entrada lá. O abstrato, ele tá ligado à arte que vem depois na metade do século XX ali. A gente tem muitos artistas que vão trabalhar com a arte abstrata, com aquela ideia de linhas, cores, formas que se misturam e que de fato não representam algo assim ao primeiro olhar, mas que carrega uma história, carrega um conceito que deve ser pesquisado e estudado. Esse que você falou é o seu endereço do Instagram, não é, professor? Endereço do Instagram, @andré.mazio9. É muito legal, eu tava falando sobre a Frida lá, eu falo um pouco sobre figurativo e abstrato. Tem imagens de figuração, porque eu trabalho com Cartoon. Fica a dica então, pessoal. Vamos seguir o professor André. Show de bola. Agora, professora Maria Alice, a gente falou da estrutura, mas me explica uma coisa, e a função do artigo de opinião? Nós comentamos isso, né? É sobre essa questão mesmo de expor essas opiniões, manifestar, intervir na realidade. Toda escrita, toda forma de expressão é também uma intervenção, né, André? Sim. Então, outro dia, uma vez, alguém comentou assim, meme, estava falando sobre meme, meme é bobagem. Eu falei, pera, calma, né? Se você pegou um conteúdo ali, você está fazendo um meme, fazendo uma crítica àquela realidade, se manifestando, tendo acesso, manipulando a imagem, trabalhando a legenda, tirando do contexto, colocando em outro, criando humor. Como isso não é sério, né? Então, a ideia é realmente essa questão, né, esse papel de intervir na sociedade, se manifestar, divulgar essas ideias, né? Então, é o papel. Isso é legal, porque nos faz entender que, no geral, as pessoas elas nascem para produzir também. Então, se eu não consigo desenhar, não consigo escrever, eu não pinto, eu não canto, eu produzo meme. E de fato se a gente parar para pensar, é só um produto daquilo que eu estou pensando. Então ele é resultado daquilo que eu estou pensando. Assim como o meu texto, assim como a minha imagem, né, visual, um desenho, enfim. Construir isso, claro, isso passa também pelo gosto popular, o que as pessoas aceitam ou não aceitam, mas de fato construir isso é também uma forma de criticar, uma forma de me posicionar, né? Sim, sim. Agora, professor André, responde pra gente, pergunta do terceiro ano, como a dança nos faz conhecer novas culturas? Como eu disse anteriormente, tudo que é conhecimento, eles estão interligados. Então, pensando em dança, eu tenho uma resposta para a mesma coisa do cinema, para o texto, enfim. Porque se eu conheço um estilo de dança, mas conheço de fato, não só as partes técnicas, mas também a forma, por que foi produzido, forma conceitual daquilo, eu consigo perceber, assim como eu falei do cinema, qual é a história por trás daquilo ali, em qual período foi criado. O mais interessante disso tudo, de repente não é o agrado, eu preciso me agradar, eu preciso gostar daquilo que eu estou vendo, não, mas eu preciso respeitar. E respeitar é entender o meu lugar e entender o lugar do outro. Então a dança, ela é uma ferramenta super importante para que eu conheça novas culturas, porque tais pessoas, tais povos praticam aquele tipo de dança, porque tais povos usam, o que na verdade eles usam e que são inseridos ali, e de fato eu não conheço, mas através da dança eu começo a conhecer, porque são inseridos naquele movimento. Porque será que o meu movimento aqui no Brasil, assim, ele é o mesmo movimento, de repente, da mesma música? Uma história rapidinha, eu assisti uma apresentação de um artista
O nome dele era John Lennon da Silva. E ele fez uma releitura daquela obra A Morte do Cisne, que é super famosa pro balé clássico. Cara, a releitura dele foi uma coisa fabulosa, mas a releitura dele carregava raízes, carregava coisa das ruas, sabe, do gueto, do street dance, e ele conseguiu, então, apresentar para as pessoas o que era para ele a Morte do Cisne, o que aquilo representava para ele. Então, eu comecei a conhecer um pouco sobre ele, não só sobre a história da dança. A arte reflete muito do próprio artista, do próprio autor, né? Exatamente. Bom, professora Maria Alice, agora explica qual é a diferença entre blog e vlog. Então vamos lá. Olha, os blogs, eles surgem como diários pessoais, tá? Então nós vamos observar que eles têm essa questão mesmo do escrito, tá? E o vlog, ele trabalha com os vídeos, com a imagem, tá? Então, nós vamos ver que o conteúdo do vlog é a imagem, é o vídeo, tá? E do blog é o escrito, tá? Então, nós temos essa diferença. Tanto é que quando os blogs surgem, o pessoal chamava mesmo de diários digitais, diários eletrônicos, né? Então nós temos isso aí. É mais uma ferramenta, né? Hoje a gente está inserido nesse mundo do Instagram, do Facebook, que já está até passando. Mas o blog, ele sempre foi uma ferramenta super importante. O vlog também, né? E que, de repente, eu acredito que muitos dos nossos alunos nem conhecem. Exatamente. O vlog, ele vai surgir em 2003 com o Thiago Fialho, e ele tem, né, um vlog experimental que chamava Nós, tá? E em setembro desse 2004 aí que vem o oficial, né? E é 2010 que o vlog vai virar febre, né? Se espalhar, né? Exatamente. E hoje o que seria relativo ao vlog é o YouTube, né? Exatamente. Novos YouTubers. Sim, exatamente, né? Porque tem a ver com a plataforma onde esses né, materiais ficam, né, hospedados, né? E nós temos também o Vimeo. Hoje até o pessoal fala Facebook, andam também colocando vídeos, Instagram, colocam vídeos, né? Inclusive sobre isso, você que está acompanhando o Tira Dúvidas pela Rede Minas, você pode assistir todo o conteúdo do Tira Dúvidas e das aulas do Se Liga na Educação no canal do YouTube da Rede Minas. É só você digitar Se Liga na Educação, Rede Minas, e você vai ter todo o conteúdo, as aulas dos nossos professores aí com muito carinho para você. Bom, professor André, como posso relacionar a prática da dança com o nosso cotidiano? É uma questão muito interessante, porque pensar em todas as plataformas que estão sendo ditas aqui, a gente falou, blog, Facebook, vlog, isso faz parte, o Instagram, o Twitter, faz parte do nosso cotidiano. Ok, vamos entender o que é cotidiano, aquilo que a gente vive sempre, diariamente, são as nossas vivências comuns. E como a dança, ela pode ser inserida, é isso mesmo a pergunta, né? Como a prática, então, de dança, ela pode ser inserida nesse nosso cotidiano. Primeiramente, é conhecer o nosso próprio corpo. E a gente está falando aqui de plataformas que são veículos que eu vou usar para me expressar. Mas não só em meios digitais. Eu posso, de repente, me expressar com a dança. Eu posso me expressar, dialogar com aquilo que eu penso, com aquilo que eu concordo ou não concordo, também com movimentos corporais. Então é interessante pensar que a tecnologia ela é super interessante, entretanto ela não é a única coisa, ela não é a única ferramenta, não sei se eu posso chamar de ferramenta, mas ela não é só isso que existe. Então eu posso me expressar com o que eu tenho, porque às vezes a gente fica preso, mas eu não tenho isso, eu não consigo baixar tal programa, eu não consigo usar aquilo, eu não tenho dinheiro para comprar, enfim, mas pensar em dança é pensar em mim, é pensar em conhecimento, é pensar em mim mesmo. É pensar, claro, em conhecer técnicas que de repente eu não conheço, mas usar dessas técnicas para pensar naquilo que me rodeia. Pensar na minha escola, pensar na minha rua, na minha família, quais são as minhas práticas. Então, é exatamente isso que desde o início
Nós, como professores, queremos falar com vocês que, de repente, a prática ou o ensino, ele não está aí só para ser um conteúdo que é solto, que não tem nada a ver com a sua formação. Não, e não só pro trabalho. Eu vou pensar em dança só pro trabalho, porque eu vou trabalhar com dança? Não, claro que não. Mas a dança, ela é, de fato, uma coisa que está em mim, como ser humano, e que pode me ajudar a desenvolver outras ideias. Ok. Pessoal, o Tira Dúvidas de Linguagens está terminando, mas ficou alguma dúvida? Então acesse o aplicativo Conexão Escola 2.0 e envie a sua pergunta. Lembrando que o app é gratuito e não consome os dados da sua internet. Consulte também o seu PET, o Plano de Estudo Tutorado, disponível gratuitamente para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, assista às aulas quantas vezes você quiser nas nossas plataformas digitais. Eu agradeço ao professor André, professora Maria Alice, obrigado aí pela participação no Tira Dúvidas de hoje. Eu agradeço também a presença dos nossos intérpretes e agradeço principalmente a sua participação. Um grande abraço para você e a gente volta amanhã.